Jesus. Amém. O Senhor começou a tratar comigo. Eu recordo que no sonho eu saí da minha casa, eu andava pelas ruas da minha vizinhança e senti que alguém me levantou pelos meus braços até o céu. Eu estava correndo sobre as nuvens e estava glorificando a Deus. Um grande brilho veio sobre mim e uma voz saiu desse brilho. Ricardo, saia do seu trabalho, porque eu quero fazer algo em sua vida e com a minha igreja na terra. Após ter ouvido essas palavras, eu tremi violentamente e acordei do meu sonho. Eu me levantei e comecei a clamar a Deus e a perguntar: o que é isso, Senhor? Eu dormi outra vez e tive o mesmo sonho. E o Senhor repetiu a mesma mensagem. Após repetidas vezes, eu acordava gritando e a voz de Deus aumentava cada vez mais. Quando eu acordava tremendo e gritando, meus pais perguntavam. Eu contava a eles sobre os sonhos e a minha mãe orava por mim e me dizia: se o Senhor está falando com você, então Ele te dará entendimento. Nós continuamos orando a noite toda, por muito tempo, até que chegava a hora de eu ir trabalhar no dia seguinte. Minha mãe me disse então, para me preparar para deixar o trabalho, nós pedimos ao Senhor um sinal, para nós sabermos se era ou não era Ele que estava falando comigo. Eu tomei um banho, me preparei e fui trabalhar. Eu trabalhava para o Chile Laboratórios. Eu realmente amava o meu trabalho. Eu pegava o ônibus na estação para ir para o trabalho. Quando eu saí do ônibus, alguém me disse imediatamente: o que você está fazendo aqui? Você não vai ficar nesse lugar por muito tempo. Em diversas ocasiões, outras pessoas me disseram a mesma coisa. O surpreendente disso é que eles não eram nem nascidos de novo. Esse foi um sinal que Deus me deu. Após o sinal, eu decidi ir até o meu chefe para me desligar. Eu disse a ele: eu tenho que deixar a companhia, porque Deus me mandou sair. Quando o Senhor manda, nós devemos obedecer. Meu chefe ficou preocupado comigo e perguntou: o que você está fazendo? Onde você encontrará um trabalho tão bom como esse? Eu disse a ele que eu tinha que obedecer a Deus. Então, eles fizeram uma grande recepção de despedida para mim, com 2.000 pessoas. Mais tarde, eu recolhi todas as minhas coisas e voltei para casa. Como eu cheguei chorando, minha mãe estava me esperando no pátio. Eu disse a ela que eu havia saído do meu trabalho porque o Senhor confirmou os meus sonhos através daquelas pessoas. Ela respondeu: se o Senhor lhe falou, então Ele deve fazer da sua vida como Ele deseja. Ela e eu fomos para casa conversando até o anoitecer. Então eu disse a ela que precisava ir para a cama, porque Deus iria falar comigo naquela noite, em um sonho. Eu pensei que Ele iria falar comigo no sonho, mas não aconteceu como eu pensei. Ele estava tratando comigo de uma maneira diferente. Quando eu entrei no quarto e tirei minha roupa, o quarto começou a tremer e eu comecei a gritar. É um terremoto que atingiu Santiago. Eu tentei sair do meu quarto, mas alguém invisível me impediu de sair pela porta. Eu podia ver minha mãe e minha família através do quarto. Eu gritava por ajuda, mas ninguém podia me ouvir. Agora eu sei, esse ser invisível era o anjo do Senhor. Eu recuei e deitei em minha cama
e orei a Deus, implorando que Ele me dissesse o que estava acontecendo. Então uma voz falou comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo com uma voz bonita, dizendo: Ricardo, agora que você deixou seu trabalho, eu quero que você vá à igreja, ore 7 horas por dia, diariamente, pela sua vida e pela minha igreja na terra. Depois que o Senhor parou de falar, o quarto parou de tremer. Então eu estiquei minha mão para a porta e percebi que eu podia sair do quarto outra vez. Então eu fui até minha mãe e gritei. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Então eu saí de casa e comecei a gritar por toda parte. Algumas pessoas não acreditam que Deus fala com as pessoas hoje em dia, mas eu digo que é verdade. Ele fala com as pessoas. Se o Senhor podia falar com Abraão, pode ainda falar conosco, com a sua igreja. Eu fui à igreja e falei com o bispo. E combinamos abrir a igreja todos os dias às 8 horas, de modo que eu pudesse orar e obedecer à ordem de Deus. Toda manhã eu ia à igreja e orava 1 hora, 2 horas, e na 3ª hora eu não tinha mais nada para orar. Eu perguntei a Deus: Senhor, para que mais eu tenho que orar? Eu tenho mais 4 horas. Então eu comecei a ouvir um barulho subterrâneo que vinha da porta traseira da igreja. Então eu senti a igreja balançar da direita para a esquerda, como uma pessoa bêbada. Durante esse tremor, o Senhor me falou audivelmente, mas não na mesma voz que no sonho anterior. A voz que me falou antes era com autoridade. Dessa vez, ele me falou com uma voz de tristeza. Ele disse: Ricardo, ore pela minha igreja. A minha igreja não é mais a mesma. Minha igreja na terra mudou. Minha igreja perdeu a fé. Minha igreja não acredita em mim ou em minha existência. Diga à minha igreja que eu existo. Interceda pela minha igreja, porque a minha igreja não ora e não persiste. Mas o tremor parou depois que ele terminou de falar. Eu então comecei a interceder e a andar para cima e para baixo pela igreja pelas 4 horas restantes, implorando pelo reavivamento de Deus nas pessoas. Na quinta-feira da 2ª semana da intercessão, eu acordei com uma dor intensa em meus ossos. Minhas juntas doíam e eu quis levantar. Minha mãe me acordou para ir à igreja orar, mas eu disse que meu corpo e ossos estavam doendo. Ela recomendou então que eu orasse em casa, mas eu lembrei a ela que o Senhor me disse para orar especificamente na igreja. Então ela me ajudou a me vestir e me levou até a igreja. Naquela manhã havia muitas pessoas orando na igreja. Eu pedi oração pela dor no meu corpo. Eu disse a eles que estava fraco demais para orar. Assim eles me ungiram e oraram pelo meu corpo e eu recebi uma força sobrenatural de Deus. Aleluia! Eu comecei a orar e a passear para frente e para trás, pedindo pela misericórdia de Deus sobre a nação do Chile, pelas famílias e pelas pessoas que usavam drogas e pela igreja. Eu terminei a intercessão e depois, mais tarde naquela noite, eu voltei para um serviço na igreja. Após a bênção do bispo, eu ergui minhas mãos. Eu senti alguém passar perto e tocar em minhas costas. Quando isso aconteceu, eu perdi toda a força e caí no chão. O bispo perguntou o que estava de errado comigo e eu respondi: eu não sei. Eu não tenho força alguma. Eu mal consigo falar.
Então a igreja me cercou e começou a orar em línguas e a clamar. Então alguém da congregação pôde ver o anjo que estava chegando e me pedia para eu deixar o meu corpo. O bispo declarou: "Você não deixará o seu corpo." Como ele disse isso, o anjo parou de fazer sinal para que eu deixasse o meu corpo. Você vê, toda pessoa que tem autoridade em Jesus será honrada pelo anjo do Senhor. O bispo então me perguntou: "Há quanto tempo que o anjo quer que você deixe o seu corpo?" Eu perguntei então ao anjo: "Você está me levando por 1 hora, 2 horas ou 3 horas?" O anjo respondeu: "Não, você será levado por 8 horas para ver Jesus no terceiro céu, porque ele quer falar com você." Então o anjo me disse: "Não serei eu quem vai te levar ao paraíso, porque eu sou seu anjo da guarda, que te protege a cada dia que você vive nessa terra. 2 anjos virão do paraíso para te levar ao terceiro céu, à meia-noite." Eu disse isso ao bispo, e ele determinou que me levasse no carro de outro irmão, ao segundo andar de uma casa de um pastor. Enquanto eu entrava no quarto, nós podíamos ouvir latidos do cão e os gritos das pessoas. Após a minha experiência, eu havia dito que 2 homens em vestes brancas brilhantes apareceram no meio da rua, andaram no primeiro andar do edifício e vieram até o segundo andar onde eu estava. Esses anjos eram bonitos, tinham cabelos brancos brilhantes, mais brancos do que a neve, e os olhos pareciam como pérolas. Sua pele era tão macia como de um bebê. Contudo, seus corpos eram musculosos como um corpo malhado. Esses anjos são poderosos. Eu então disse ao bispo: "Esses anjos que estão aqui foram mandados para me levar ao paraíso." Um dos anjos começou a fazer sinal para que eu deixasse o meu corpo. Enquanto isso acontecia, meus ossos começaram a doer novamente. Então os irmãos em Cristo, próximos de mim, começaram a massagear meu corpo e disseram que já estava ficando gelado. Em seguida, eles conseguiram calefatores portáteis para aquecer o meu corpo novamente. Como os anjos estavam me chamando para deixar o meu corpo, eu comecei a ficar desesperado e mexia de um lado para o outro. Eu comecei a sentir a morte sobre o meu corpo e gritei aos meus irmãos em Cristo: "Não me enterre, eu voltarei." Eu deixei o meu corpo, então eu saltei da minha cama. Eu vi os meus irmãos em Cristo tocando meu corpo e diziam: "Ele se foi, ele deixou seu corpo." Mas eu estava lá, próximo deles e dizendo: "Eu estou aqui." Entretanto, eles não podiam me ver, porque o meu corpo era um corpo espiritual, incorruptível. Meus irmãos começaram a cobrir o meu corpo com um cobertor. Um dos anjos me disse: "É hora de ir, porque o Senhor está te esperando." Cada anjo me pegou pelo braço e me levou até o céu. Eu atravessei a atmosfera na velocidade da luz. Eu vou dizer algo, mesmo que você não acredite. Meu Jesus Cristo existe e vive para sempre. Mais tarde, quando o Senhor disse para voltar ao meu corpo, eu disse a ele: "Quem na terra vai acreditar em mim? Deixa eu ficar aqui com você." Ninguém acreditará nessa revelação. Ninguém acreditará nisso, porque eles não têm fé. A falta de fé na terra é enorme. Quem acreditará nessa experiência? O Senhor respondeu: "Alguns acreditarão na sua história. Somente aqueles que pertencem à minha igreja verdadeira acreditarão." Enquanto eu deixava meu corpo, eu voava numa velocidade incrível no caminho para visitar o Senhor. E eu podia olhar para baixo e ver o planeta Terra. Então eu passei ao lado da Lua,
essa lua gloriosa que ilumina o céu nas noites da terra. Eu pude ver o sol gigante com os meus próprios olhos. Eu podia ver as chamas que explodem do sol e aquecem a terra. Então nós continuamos e eu vi muitas estrelas enquanto eu passava por elas. Deus permitiu que eu visse o sol, a lua, as estrelas para uma finalidade. Essa finalidade é dizer a todos vocês que o nosso Deus é o grande Criador do universo. Ele não é pequeno em nada. Nós continuamos viajando numa grande velocidade até que nós alcançamos um lugar onde não havia mais estrelas, nenhuma criação, apenas escuridão. Eu podia ver todas as estrelas abaixo de mim. Eu comecei a ficar receoso e eu perguntei aos anjos: para onde vocês estão me levando? Por favor, me levem de volta para o meu corpo na terra. Então eles me apertaram firmemente e me colocaram os seus pés em volta dos meus e me seguraram. Eu então comecei a me dobrar em uma posição fetal, por causa do medo que eu senti. Os anjos disseram: fique quieto, nós estamos te levando ao terceiro céu, onde Jesus está esperando para falar com você. Os anjos pararam e durante esse momento eu estava olhando em todas as direções, mas eu não podia ver nada. Eu não sabia onde estava, mas eu acho que era o segundo céu, enquanto os anjos me seguravam. De repente eu senti e ouvi um ruído terrível de um estampido acima de mim. Os anjos me apertavam e me diziam: Ricardo, não temas, Jesus está conosco. Então falavam e disseram também: vire sua cabeça e olhe para cima. Fui surpreendido pelo que vi, porque eu vi um movimento de criaturas acima de nós. Um dos anjos disse: veja, nós vamos te mostrar o que você está olhando. Um dos anjos fez sinal com a sua mão de um lado ao outro e iluminou o céu acima de nós, para que víssemos o que estava lá. Assim que o céu ficou iluminado, não havia nada a não ser demônios que cercavam o céu inteiro. O Senhor repreenda todos eles no nome de Jesus. A Bíblia é verdadeira. Tudo que está acontecendo na terra é o que você vê em Apocalipse. Jesus está vindo em breve. Como posso te convencer disso? É mesmo em breve. Eu perguntei ao anjo: que lugar é esse? Um deles respondeu: esse é o reino celestial da escuridão, onde Satanás e seus demônios habitam. Eu comecei a falar: por isso que é tanto mal que há na terra. A terra está cheia de demônios, o número é incontável. Então os anjos começaram a fazer sinal para que eu olhasse mais perto e me mostraram as faces daquelas criaturas e que muitos daqueles seres horríveis já estavam sendo mostrados na televisão. Esses seres eram monstruosos. Eu vi os Thundercats, os Power Rangers e as caricaturas dos desenhos animados e filmes de horror da vida real. Todos os criadores desses filmes e desenhos animados fizeram um pacto com o diabo para produzirem essas coisas para a TV e o cinema. Todos aqueles desenhos vêm daquele reino espiritual que eu presenciei. Por que você acha que as crianças de hoje são tão rebeldes? É porque aqueles demônios atuam nessas crianças, enquanto elas assistem esses programas que os reproduziram. É por isso que precisamos aprender a ensinar aos pequenos a discernir o que presta na TV. O anjo me disse que isso tudo é uma realidade e verdade. Todos esses demônios existem. As pessoas estão fazendo pacto com o diabo para trazer esses demônios à terra. Esses demônios começaram a amaldiçoar a mim, a igreja, o Pai e o Senhor Jesus e a terra. Por que não respeitam a Deus
e a nenhuma criação dele. Então eu vi uma grande batalha. Eu não pude encontrar mais os demônios, então o anjo me disse: não temas, há mais anjos conosco do que o que há do lado do inimigo. Os anjos abriram um caminho para o terceiro céu. Eles se dividiram em 2 grupos, uma à direita e o outro à esquerda. Era um caminho aberto ao terceiro céu. Esse caminho leva ao paraíso, e você podia ver a cidade celestial de Deus. Eu podia ver nesse trajeto os anjos gloriosos e maravilhosos. Eles tinham purificado a região inteira dos demônios e nunca paravam de louvar a Deus e bendizer o seu nome. Os anjos me colocaram na frente deles e me disseram: você deve esperar aqui. Então de longe eu olhei a cidade celestial. Eu vi uma pessoa montada no cavalo branco. Era o arcanjo Miguel. Ele disse: entre. O Senhor Jesus está te esperando. Eu estava andando no trajeto à cidade. Enquanto eu andava, os anjos estavam gritando e louvando o Senhor. Eu chorei e chorei. Enquanto eu olhava a cidade era feita de ouro transparente e puro. As portas da entrada eram feitas de pérola. O chão era de cristal na aparência. Eu nunca tinha visto qualquer coisa semelhante na terra, e nada que pudesse ser feito por homens. O arquiteto era o nosso Senhor, o Deus do universo. Eu estava fora da cidade e as portas estavam largamente abertas, e aquelas portas ainda estão abertas. Eu podia ver dentro, e as paredes eram de rubis e safiras, e as pérolas eram brilhantes. E dentro da cidade havia milhões e milhões de vozes que louvavam a Deus. Eu tremi fora da cidade escutando aquilo. Eu ouvi uma voz única que agitava o céu, e atrás dessa voz clamavam milhões e milhões de louvores a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, e ao Pai pertence a glória e a honra para sempre e sempre. Amém. Essa grande voz clamando: seja santo, porque eu sou santo. Somente os santos entrarão nesse lugar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá. Uma voz disse: entre. E eu entrei na cidade. E eu vi um trono maravilhoso fluir com fogo. Enquanto o fogo saía, eu prestei atenção e vi Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu caí prostrado perante a ele, sem nenhuma força. Sua mão saiu da chama, estendida até mim, e disse: fique de pé. Eu ganhei força e levantei. Imediatamente eu comecei a tocar os seus pés, braços e corpo. Eu vi sua face. Sua aparência não é nada parecido com o que os artistas reproduzem nas pinturas. Muitas pessoas fazem deuses de madeiras e muitas outras imagens. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, esse Jesus, ele não se parece com aquelas imagens. Ele era um Deus muito musculoso. Ele não era um Deus medíocre. Ele é todo poderoso. Ele disse: eu não sou um Deus feito de giz ou madeira. Sou um Deus vivo que existe. E continuou: diga-me, igreja na terra, que eu sou real. Eu verdadeiramente vivo e existo. Diga às pessoas que o céu é real e que eu estou esperando por eles. Ele me disse: venha, ande comigo e eu te mostrarei algo grande. Nós olhamos para baixo da terra e podemos ver a terra e tudo que foi feito sobre a terra. Jesus disse: eu posso ver tudo que a minha igreja faz. Ele sabe tudo que nós fazemos. Eu podia ver muitos de vocês do paraíso. Jesus me disse: veja a minha igreja. E eu vi irmãos contra irmãos
e igrejas contra igrejas. Jesus me disse então: minha igreja perdeu a sua fé. Eles não querem acreditar em mim. A maldade se multiplicou na terra e as pessoas não querem acreditar que eu existo. Diga ao meu povo que eu estou indo fazer algo grande na terra. Minha igreja está se desviando ao invés de crescer. O Senhor começou a chorar pela sua igreja e disse: essa igreja não é a minha igreja. Eu disse: Senhor, não fale assim. Claro que somos sua igreja. Então o Senhor respondeu: não. Minha igreja tem poderes milagrosos e sinais e maravilhas. Minha igreja diminuiu. Entretanto, diga que eu voltarei a reerguê-la novamente. Ele me disse para continuar a andar com ele. Nós atravessamos uma porta e o chão era de ouro puro. Eu comecei a correr para cima e para baixo na rua de ouro e comecei a colher o pó de ouro e o colocava em meu corpo. Então o Senhor me disse para voltar e dizer a vocês que há ruas de ouro no paraíso. Tudo pertence ao meu povo. Mas o Senhor disse: em minha igreja há muitos ladrões que roubam os dízimos e ofertas. Diga ao meu povo que nenhum ladrão entrará no meu reino. Precisamos consertar nossas vidas com o Senhor. Então, nós vimos uma mesa muito longa para milhões de pessoas, com abundância de alimentos e refrescos. Havia também muitas coroas e taças de cristal para que as pessoas bebessem. O Senhor disse: Ricardo, tudo isso eu tenho preparado para o meu povo. Essa mesa foi preparada para as bodas do Cordeiro. Uma outra irmã em Cristo, que também foi levada ao paraíso, ela viu anjos preparando as coisas para o super casamento. Também eu disse ao Senhor: por que a irmã viu anjos preparando coisas, mas eu não vejo nenhuma preparação? O Senhor respondeu: porque todas as preparações foram terminadas. Há coroas para todos os que trabalham e são obedientes ao Senhor. Eu disse então: Senhor, quando é que o Senhor voltará? Se todas as preparações foram terminadas, quanto tempo levará até que o Senhor retorne? Me mostre o relógio. Qual o tempo marcado no relógio celestial? Muitas outras pessoas tiveram sonhos com relógios mostrando quase meia-noite, em que o Senhor está prestes a retornar. Eu perguntei: Senhor, quando será o toque da meia-noite? Faltam 1 minuto, 5 minutos? Jesus analisou minha face por um momento. Então ele respondeu: Ricardo, não há mais relógio. Então, Senhor, se não há tempo, por que o Senhor não retornou ainda? Jesus levantou suas mãos e levantou o polegar indicador, mostrando um sinal para algo muito pequeno e disse: toda a hora que é deixada é simplesmente a graça do Pai para os desviados, para lhes oferecer uma possibilidade de se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. E o Senhor dos anfitriões não retornou, porque nos deu a todos um espaço minúsculo para arrependimento. Isso é chamada a época da graça do Pai. Jesus está vindo a qualquer momento. Nós devemos começar a procurar Ele em nossos corações, ir rápido, e orar e voltar ao primeiro amor. Eu estou quase terminando. Jesus repetiu: nós estamos na época da graça de Deus. Um anjo apareceu à nossa direita e gritou: a hora chegou, o tempo acabou. Cada preparação está terminada. Jesus está recebendo sua noiva. O Senhor está vindo. Todos os sinais das Escrituras estão cumpridos. Os filmes estão mostrando que algo catastrófico está vindo. Os cientistas sabem que algo grande vai acontecer. Eles não conseguem compreender o que é. Entretanto, nós, a igreja, sabemos que Jesus está vindo breve. Quando o anjo terminou de gritar, então todos os milhões de anjos começaram a saltar e a se regozijar, dizendo que a noiva está retornando
finalmente ao céu. Eu fiquei perguntando o que está acontecendo, mas ninguém me deu atenção. Todos estavam regozijando com a boa notícia. Então me uni aos anjos e comecei a exaltar o nome de Jesus também. Nesse momento, quando eu levantei meus braços, eu senti alguém levantar-me para fora do paraíso e me mandar para baixo, numa velocidade tremenda. Imediatamente os anjos estavam todos regozijando que o noivo estava voltando. Eu voltei à terra e fui deixado no púlpito da igreja, onde eu orava diariamente. O tempo é tão curto. Se você não quiser acreditar em mim, então não acredite. Mas ele está vindo e será pela eternidade. O povo de Deus não quer acreditar no arrebatamento. Por favor, acorde, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que se com sua boca você confessar Jesus como seu Senhor e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então faça essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida e o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu quero que Ele venha na minha vida e no meu coração. Perdoe todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Sejam bem-vindos no canal. Por favor, subscreva no canal, comente se você acredita que Jesus está voltando em breve e compartilhe o vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. E sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.